Então, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa audição. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, Sr. Diego Maier, na qualidade também de peticionário. Não sei se o primeiro peticionário, o Sr. Fabrício Mesquita, também vai intervir. De qualquer modo, são 10 minutos no total, como sabe, para a vossa intervenção inicial, para fazerem um enquadramento da vossa petição. Faz favor, tenha a palavra. Bom dia. A língua portuguesa é a minha pátria, dizia Fernando Pessoa. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, começo com estas palavras de Fernando Pessoa porque nelas se resume de forma perfeita o espírito que anima esta proposta de lei. A língua portuguesa é mais do que um instrumento de comunicação. É um espaço de identidade, de memória e de pertença. É a partir dessa convicção que apresentamos essa iniciativa para aperfeiçoar e não eliminar o regime de naturalização dos descendentes judeus sefarditas portugueses. Em 2013, com a aprovação da Lei Orgânica 43 de 2013, Portugal deu um passo de rara nobreza histórica, reconhecer, por via do direito da nacionalidade, a herança dos descendentes dos judeus sefarditas expulsos de Portugal no século XV, com o Decreto-Lei 30A de 2015, essa medida ganhou aplicação prática, permitindo a milhares de famílias reencontrar, através da lei, o país que a história lhes tinha negado. Foi uma decisão transversal que uniu essa Assembleia na compreensão de que o direito pode e deve ser instrumento de reconciliação moral. Portugal, ao acolher os descendentes dos que foram injustamente perseguidos, reafirmou-se como uma nação de memória e de consciência. No debate da aprovação em 2013, houve consenso entre partidos como PS, CDS, PB, PSD, de que se tratava de uma reparação histórica. Destacou-se o dever moral do Estado português de reconhecer aqueles que foram expulsos ou perseguidos como consequência da Inquisição. Expressões foram usadas no parlamento como promoção do retorno a Portugal dos descendentes dos judeus expulsos ou perseguidos, votos de que a planta do pé dos judeus que tem raízes em Portugal, aqui ache descanso. Também no parlamento, houve vozes enfatizando a necessidade de critérios objetivos de delegação, de modo a evitar subjetividades ou falsas alegações de ascendência ou de pertença a comunidades sefarditas. Institui comissão avaliadora é um desses mecanismos já adotados. Sabemos, contudo, que nenhuma lei é perfeita. Nos últimos anos surgiram denúncias de abusos, intermediações indevidas em processos sem verdadeiro vínculo cultural. Essa proposta, então, busca não a eliminação, senão o aperfeiçoamento, preservando o que tem de nobre e corrigindo o que tem de falível. Essa proposta rejeita o esquecimento. Entendemos que o problema não é o princípio da lei, mas a forma como ela tem sido aplicada. E que a resposta ética e política deve ser melhorar o regime, não apagar o gesto histórico que ele representa. Propomos, por isso, que o atual requisito da residência legal em território português possa ser substituído de forma alternativa pelo critério de domínio comprovado da língua portuguesa. Esta alteração simples tem um significado profundo. Reconhece que a verdadeira integração cultural não se mede em anos de residência, mas na partilha viva da língua e cultura portuguesa. Porque quem fala português, quem estuda e o transmite aos seus filhos, demonstra querer ser português de alma e não apenas de papel. Os judeus sefarditas expulsos em 1496 levaram consigo não apenas a fé e os apelidos, mas também a língua portuguesa arcaica naquele momento. Durante séculos,
Essa língua, transformada em variantes como o ladino, o judeu, o português, foi o elo de ligação à pátria perdida. Nos cânticos, nas bênçãos e nas histórias transmitidas de geração em geração, a língua manteve viva a lembrança de Portugal. Por isso, propor o domínio da língua portuguesa como critério alternativo de nacionalidade não é um gesto burocrático. É um ato de coerência histórica e de reconhecimento cultural. O sefardita que fala português reencontra-se com o seu próprio passado, restabelece pela palavra o vínculo que o tempo e a perseguição tentaram quebrar. A língua portuguesa, então, é o veículo da nossa cultura, da nossa literatura, da nossa espiritualidade. É através dela que se transmitem os valores de humanismo, tolerância e da memória, que marcam civilização portuguesa. Ao longo dos séculos, os sefarditas contribuíram para essa cultura, nas letras, no comércio, na diplomacia, na ciência, e muitos dos seus descendentes continuam a reconhecer em Portugal a sua raiz simbólica. Permitir que o domínio da língua portuguesa como critério alternativo ao requisito de residência é, pois então, tornar a lei mais justa e mais fiel ao seu espírito original, e passar do formalismo administrativo à verdadeira integração cultural. Senhoras e senhores deputados, a Constituição Portuguesa, no artigo 9, a linha F, consagra como tarefa fundamental do Estado proteger e valorizar a língua portuguesa e a sua difusão. No artigo 13, impõe o princípio da igualdade, vedando discriminações arbitrárias. O que esta proposta faz é concretizar esses mandamentos constitucionais. Valoriza a língua como expressão de identidade e assegura o tratamento justo aos descendentes que, embora talvez longe geograficamente, vivam culturalmente dentro de Portugal. Desta maneira, então, realmente estaríamos realizando uma reparação histórica justa, devido a que os sefarditas de diásporas, incluindo os do Brasil, mantêm tradições, memórias familiares, práticas culturais e muitas vezes até expressões do português arcaico ou do ladino. Reconhecer a língua como critério é reconhecer esse legado. Portugal tem vindo, ao longo das últimas décadas, a trilhar um caminho de reconhecimento e aproximação à comunidade sefardita. Em 1996, nas comemorações dos 500 anos do Édito de Expulsão, o Estado português reconheceu oficialmente o erro histórico cometido e prestou homenagens às vítimas. Em 2013, aprovou-se a lei que reconheceu o direito à nacionalidade de seus descendentes. E em 2015, o governo regulamentou o processo, permitindo o efetivo acesso a esse direito. Desde então, milhares de famílias, incluindo muitas de países lusófonos, reencontraram em Portugal a sua origem e sua identidade. Essa proposta dá continuidade coerente a esse percurso. Não interrompe, não o apaga, aperfeiçoa, tornando-o mais autêntico e mais fiel à história. Portugal sempre se afirmou no mundo pela sua língua, da Galiza ao Brasil, de Goa a Timor, de Cabo Verde a Macau. A língua portuguesa é o território simbólico de uma nação plural e aberta. Ao reconhecer o domínio da língua como critério da nacionalidade, reafirmamos Portugal como centro moral e cultural da lusofonia. Os descendentes de sefarditas que falam português, simbolicamente, a regressar a casa pela palavra, está a dizer e a viver que a pátria também se faz de memória, de cultura e de idioma. Senhoras e senhores deputados, não desconhecemos o que houve caso de abuso, mas a resposta ao abuso não pode ser a destruição do bem que a lei representa. Extinguir esse regime seria negar a dimensão ética que presidiu a sua criação. A solução está em aperfeiçoar, reforçar e moralizar o regime, não extingui-lo. E caminho para isso é claro, tornar a língua portuguesa um critério alternativo e legítimo de pertença.
porque a língua é o sangue invisível da cultura, o fio que une os que partiram aos que ficaram. E quem fala, quem aprende, quem ama, demonstra por atos e não por palavras o desejo de pertencer a Portugal. Por tudo isso, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, peço que essa proposta seja acolhida não apenas como uma norma jurídica, mas como um gesto de fidelidade à nossa história e à nossa língua e ao nosso dever de memória. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Peticionário. Passarei agora às intervenções dos grupos parlamentares. O Sr. Peticionário, como sabe, depois no final ainda terá mais 10 minutos para intervir ou responder. Quer começar? É como preferirem. Como quiser. Normalmente eu costumo fechar. É a palavra, Sr. Relator, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faça favor. Muito obrigado e agradecíamos a disponibilidade e a oportunidade para trocarmos impressões com os peticionários. Portanto, como saberão, portanto, o regime jurídico em causa nasceu em 2013, mas eu penso que nas vossas preocupações, há aqui 2 ou 3 questões que gostava de colocar, porque fazem várias afirmações que me parecem deslocadas no tempo e no contexto em que estamos a discutir a revisão da Lei da Nacionalidade a vários níveis. Por um lado, a certa altura, dão nota de que a avaliação do domínio da língua portuguesa constitui um critério objetivo e verificável, proporcionando maior clareza jurídica e previsibilidade no processo de aquisição da nacionalidade. Ora, quando o comparativo é com o da residência, eu temo que não seja assim, ou seja, é mesmo o inverso, ou seja, a residência enquanto demonstração de um laço de efetividade é que é um bom e mais rigoroso elemento e muitos dos aspectos que os senhores peticionários referiram, designadamente que a língua pode ser um veículo de projeção da cultura e de viver culturalmente dentro de Portugal, até pode ser verdade para quem fala português de forma familiar, tradicional, com português nativo, mas o português apreende-se para adquirir um nível de proficiência suficiente para passar neste crivo. É um processo que pode demorar 2, 3 anos e não traduz necessariamente aquilo que é o caminho no sentido da efetividade destes laços. Este regime jurídico, do qual, aliás, deve ser, talvez o Sr. João Almeida também tenha sido um dos subscritores desta iniciativa, não sei por acaso, não sei se não estaria no Governo na altura, mas somos contemporâneos desta lei. Somos contemporâneos desta lei, até se calhar somos dos autores dos nossos partidos que subscreveram a lei em 2013, seguramente dos que aqui estão, e portanto temos a maior das simpatias para com esta realidade. E até devo dizer que aquilo que houve e os impulsos que houve em relação a este regime, agora o Governo propõe a eliminação do mesmo, mas não é a primeira vez que isto sucede, já houve anteriores momentos em que foi suscitada a eliminação, e entendemos, e em grande parte num debate que até dividiu o meu próprio grupo parlamentar, mas que chegou a uma solução que nos parece equilibrada, assumir que o princípio da reparação histórica pode ter uma dimensão mais intensa num primeiro momento, e essa ocorreu de 2013 e até o momento presente. E depois foi possível manter algum nexo de reparação, ou seja, conservar um critério na Lei da Nacionalidade que, não sendo critério único, reconheça a pertença a descendentes de comunidades sefarditas de um critério que os trate diferenciadamente, enfim, de forma mais favorável, mas sem prescindir da efetividade do vínculo, que é aquilo que em muitos casos não verificamos. E, portanto, a solução atual até nos parece bastante equilibrada. E se há alguma coisa, discordaremos da opção do Governo de o revogar, porque ele, apesar de tudo, dá a certeza. Ou seja, a pessoa tem que fazer a demonstração documental e tem que ter a certificação de que é descendente de uma comunidade de judeus sefarditas e depois tem que ter 2 anos de residência, o que é, aliás, um período de tempo menor do que aquilo que é exigido para a naturalização. Portanto, da nossa perspectiva, como está a lei, chegou a um regime razoavelmente equilibrado. Porque, para além disto, a Lei da Nacionalidade tem outras preocupações que não apenas a de fazer a reparação histórica. Eu acho que ela pode continuar a fazê-lo. Fê-lo de forma muito intensa, com muitos milhares de pessoas a adquirirem muitos pedidos ainda pendentes para a aquisição da nacionalidade, mas tem que se verificar que a língua, como si só, como critério único, que era, na prática, quase aquilo a que ele ficava reduzido, não é um requisito suficientemente forte para assegurar, de facto, essa ligação intensa ao território nacional. No limite, isso levaria a que, se a língua fosse sempre critério, qualquer cidadão da CPLP alegaria a titularidade e o conhecimento da língua portuguesa e só por si, e seguramente em alguns casos até tem laços com pessoas que foram cidadãos nacionais mais recentes do que muitas das pessoas da comunidade. E, portanto, o ponto onde chego, e que tem a ver com o princípio da igualdade, é efetivamente um tratamento diferenciado de situações diferenciadas. Temos
hoje ainda pessoas que nasceram em território nacional, descendentes de pessoas em tempos foram portugueses e que ainda enfrentam grandes dificuldades em rever o reconhecimento da nacionalidade. E, portanto, temos que ser justos no exercício completo que fazemos e, portanto, como digo, tenho a maior das simpatias por este regime, desde a fundação até o momento em que, até evidenciando dúvidas no meu grupo parlamentar, e tinha deputados do meu grupo parlamentar que tinham posição diferente, que queriam revogá-lo por completo, etc., foi possível conservar um regime que nos parece equilibrado. E por isso é que, com toda esta franqueza, vos dou nota que tem uma petição que, se calhar, nasceu no momento em que não estava em cima da mesa até a revogação completa do regime e em que, efetivamente, a sugestão que eu daria, portanto, eu imagino que não haverá adesão para uma modificação tão estrutural do critério, mas que para se poder conservar o regime, ele tem que ter traços que deem algumas garantias e alguns elementos de segurança jurídica e, como digo, a solução, não é por ter participado na sua elaboração, mas a que temos atualmente, apesar de tudo, é bastante equilibrada e evita também um aspecto que referiu, o da fraude ou do abuso. Evidentemente, não se deve legislar ou eliminar regimes jurídicos porque eles foram objeto de fraude ou de abuso, mas deve-se melhorar e fechar as portas onde a fraude e o abuso podem existir, razão pela qual, aliás, até se criou uma forma, ela não foi implementada porque o Governo ainda não regulamentou a última alteração da Lei da Nacionalidade, mas até ter uma comissão que tenha uma composição pluridisciplinar, que tenha não só representantes das comunidades, especialistas em genealogia, representantes do IRN, que possam dar a certeza dos certificados da ascendência. Portanto, já passou uma década desde que este regime entrou em vigor, um bocadinho menos, um pouco mais de uma década, aliás, desde que o regime entrou em vigor. Ele, efetivamente, restaurou um conjunto muito significativo de laços, restaurou-os para aquelas pessoas que nesta década foram aqueles que manifestaram a sua vontade, o seu interesse e formularam os requerimentos, mas, de facto, pode conservar-se o princípio de reparação, mas ele não pode continuar desligado do resto da Lei da Nacionalidade, tal como a encontramos, e, portanto, achamos, pelo menos a posição do PS, é que um dos vários equilíbrios difíceis de encontrar na Lei da Nacionalidade, apesar de tudo, o modelo atual até o consegue calcular e ele até é mais garantístico para um requerente. Um requerente da nacionalidade não tem que se preocupar com o teste da língua, enfim, a demonstração da residência, laço de efetiva ligação ao território nacional, a que se junta, evidentemente, portanto, poupando o tempo de espera, poupando até o conhecimento da língua, através da ascendência. Portanto, agradecemos muito os elementos que nos trazem, mas, de facto, a observação que não posso deixar é esta: o momento em que estamos a discutir e os termos em que estamos a discutir a Lei da Nacionalidade vão num sentido de uma maior equiparação entre fórmulas de naturalização às quais estarão tendencialmente alheios. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Lopes Reis, tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado. Antes de mais, começar por agradecer por esta petição. Naturalmente que no espírito do que é a democracia são sempre bem recebidas aquelas que são as petições que nos chegam para discussão. No entanto, e até de forma algo incomum, eu tenho aqui tendência a concordar com o que foi anteriormente referido, uma vez que, se vamos abordar esta questão, teríamos de, por exemplo, quando referem a questão da língua, de falar dos países da CPLP também, que têm uma ligação efetiva do ponto de vista linguístico também e cultural, etc., muito maior, se calhar, do que muitas das pessoas que têm a ligação e que são sefarditas, que acabam, ou que têm a ligação a antigos judeus sefarditas, que já têm uma ligação em termos genealógicos muito anterior, que remonta a séculos e séculos, se calhar de total distanciamento daquilo que é a pátria portuguesa. E, naturalmente, e pelo que percebi, não tenho o privilégio do deputado Pedro Delgado Alves e do deputado João Almeida de estar no início deste regime, mas do que sempre entendi, e estou aberto naturalmente à correção se assim for o caso, a ideia era também que fosse algo temporário, que naquela altura acabasse por servir de reparação para uma situação que tinha ocorrido séculos e séculos anteriores, mas que a ideia seria que mais tarde acabasse por ser retrocedida neste caso e voltar a ser alinhada com as restantes especificidades daquilo que é a lei e o acesso à nacionalidade. E nesse sentido, e neste momento em específico de debate, que não só não faria sentido essa revisão,
como desligar ou afastar a própria questão da residência, que aí concordo, é um laço de efetividade com a pátria, neste caso com a possibilidade de acesso à nacionalidade portuguesa, não faria sentido neste momento, não obstante que possa ser, claro, tema de debate e tema de discussão mais aprofundada. Mas que, no entanto, derivado de todo este conjunto de situações, no momento atual não poderia merecer a nossa concordância, porque acreditamos que deve haver também um acesso mais uniforme e não tão ligado a regimes especiais que, com todo este passar de anos, acabam por já perder um pouco aquele que era o seu sentido original, por assim dizer. É tudo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu quero cumprimentar os peticionários peço desculpa, eu não tinha visto o Sr. Deputado Rui Rocha. Eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, que estava a pedi-la, mas... Muito obrigado, Sra. Presidente. Salientar, obviamente, que o espírito e a prática democrática se enriquece com o Instituto das Petições, salientar também a nossa simpatia pela circunstância histórica que justifica também esta petição, mas devo também dizer que creio que a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves foi exemplar no sentido de sumariar os pontos essenciais que aqui estão em causa. E eu vou, porque penso que a intervenção fez o favor a todos nós de resumir os pontos essenciais, salientar só 2 ou 3 coisas que foram ditas e que me parece, enfim, valer a pena reforçar apenas por isso, por esse efeito de reforço. A primeira é que, de facto, a legislação que foi em determinada altura adotada tinha uma intenção de reparação. Por natureza, aquilo que tem natureza ou tem intenção reparatória é algo excepcional, não é? E é algo excepcional quer do ponto de vista do regime, quer do ponto de vista da sua permanência ou não, e, portanto, eu entendo esse desejo de reparação como fundamentado, mas, ao mesmo tempo, como justificando pela própria natureza da reparação um regime limitado no tempo e um regime cuja excepcionalidade não se pode depois prolongar a partir de certa altura. Subscrevo também as questões sublinhadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves no que diz respeito ao idioma como sendo o critério essencial. Parece-me um critério, nestas coisas da nacionalidade em geral, parece-me um indicador importante, mas que é um indicador que deve ser tido em conta no contexto de outros indicadores, de um conjunto de indicadores que apontam para a justificação da pretensão da aquisição da nacionalidade, um dos quais, muito importante também e provavelmente enfim, de intensidade superior, a própria residência no território, a ligação ao território. E, portanto, tudo somado, subscrevo esta ideia de que o regime foi pertinente num determinado momento, mas pela sua própria excepcionalidade é tempo de termos aqui outro tipo de abordagem e, portanto, não se justifica esse tratamento excepcional, porque, para além disso, como também foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, há outras, enfim, outras pessoas que pertencem a outras comunidades, nomeadamente à CPLP, cuja ligação hoje em dia provavelmente tem, enfim, uma intensidade superior e que estão sujeitos, até no âmbito da discussão que estamos a fazer neste momento, a um período prolongado que terá como critério também o idioma, mas não deixa de ter como requisito uma residência e uma permanência em território nacional prolongada no tempo e exigente do ponto de vista dos critérios que serão aplicados. E, portanto, com toda a simpatia pela circunstância histórica, manifesto aqui a minha posição relativamente a esta petição. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Mendes. Muito obrigado. Agora sim, peço desculpa. E volto aos cumprimentos, cumprimentar os peticionários. Eu também me revejo muito na intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e na síntese que fez. Efetivamente, e desse tempo, do tempo originário deste regime,
A ideia principal era de uma reparação histórica, partilhada na altura dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS, depois alargada, mas de uma reparação histórica que, estava aqui a explicar também, não é que tivesse à partida uma ideia de limitação no tempo, mas poder-se-á entender que havia a ideia de que teria pelo menos um fluxo maior durante um determinado período de tempo, que depois se esbateria e que era normal que assim fosse, porque abrindo-se esse período também, essa era a experiência de outros países, quer em questões parecidas, quer noutras diferentes, com comunidades totalmente diferentes, mas que também tiveram processos deste género. O que se entende neste momento é que, havendo uma revisão da Lei da Nacionalidade, que é assumidamente uma revisão de Lei da Nacionalidade que reforça os critérios de exigência para acesso à nacionalidade, foram revisitadas as regras e, obviamente, foram revisitadas as exceções. E há aqui uma intenção, e é clara, de restringir critérios e de restringir também possibilidades, e entendeu-se que estava cumprida, relativamente a esta matéria, a função da regra especial, não excluindo os judeus sefarditas da regra geral. E, portanto, designadamente da regra geral que tem a ver com os antepassados portugueses e com a possibilidade de aceder à nacionalidade por essa via. A questão da língua, para nós também aqui estamos mesmo todos de acordo, quer dizer, não só por aumentar critérios de exigência, porque aí até pode haver discordância entre nós, mas a questão da valorização da língua não faz com que nós a possamos valorizar, até porque felizmente temos uma comunidade de língua portuguesa que é pluricontinental, plurinacional, tem muitas nacionalidades, países, e nós não podemos fazer da língua o critério da nacionalidade, porque a língua é partilhada por várias nacionalidades e por muita gente que não é nacional de países de língua oficial portuguesa, embora fale o português. E, portanto, não pode ser o critério principal, embora seja um critério muito importante. Aqui também estamos de acordo sobre isso. E agora, se na intervenção final tiverem mais pontos a acrescentar, obviamente que agradecemos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, os grupos todos já falaram. Senhor peticionário, tem a palavra, tem mais uma intervenção final. Boa tarde. Excelentíssimos senhores e senhoras deputadas e senhora presidente. Gostaria de relembrar que o regime para os descendentes de judeus sefarditas de origem portuguesa nasceu com a ideia, a força inequívoca, de uma reparação histórica de reintegração jurídica e política na comunidade nacional, sem exigir o retorno físico a Portugal. O próprio preâmbulo do Decreto-Lei 30A de 2015, inclusive aprovado sob o impulso do partido do eminente deputado Pedro Delgado Alves, hoje relator desse projeto que discutimos, afirmou permitir o direito ao retorno mediante a aquisição da nacionalidade por naturalização. Contudo, a alteração mais recente que temos deslocou o centro da gravidade para a residência legal como critério único de ligação efetiva. Essa solução, no meu ponto de vista, contraria a gênese do regime e afasta-nos do que verdadeiramente mede a pertença cultural e cívica, que, no meu entendimento, é a língua que permite a compreensão de direitos, de deveres, adesão aos princípios do Estado democrático. Do ponto de vista constitucional e de política legislativa, eu gostaria de tomar 3 notas simples, Primeiro, o princípio da proporcionalidade e da adequação, previsto no artigo 2º da Constituição. A residência, ela mede, sim, a presença física, dos requerentes, mas ela não mede a pertença cultural. Já a língua, claro que associada a uma verificação de civismo, de idoneidade, é um indício nuclear de ligação efetiva.
e alinha-se, assim, no meu entendimento, à ratio reparatória do regime. O princípio da igualdade e da não discriminação. No meu ponto de vista, exigir a residência como um filtro absoluto penaliza desproporcionalmente quem, por razões econômicas, familiares, de saúde, mobilidade, não pode se deslocar a sua residência para Portugal. O efeito ele é especialmente mais gravoso para pessoas hipossuficientes, né, pessoas com dificuldade de locomoção, grupos que a Constituição, inclusive, manda proteger e não excluir. A terceira e última nota sobre os princípios é a proteção da confiança e a segurança jurídica. A mudança abrupta no critério que houve recentemente frustrou as expectativas legítimas de milhares de processos pendentes, né? Os 4 votos vencidos, inclusive, no controle preventivo, né, do Tribunal Constitucional, alertaram, em síntese, para um risco da quebra da confiança, desigualdade, desproporção no tratamento dos processos pendentes. Já prenunciando, inclusive, e eu como um advogado faço o mesmo prenúncio, da litigância em sede de controle concreto nos processos individuais sobre as normas transitórias, se não houver o reenquadramento claro. A boa doutrina para nós operadores de direito, e aqui eu posso citar, por exemplo, Jorge Miranda, Rui Tavares, que inclusive emitiram parecer para essa comissão na alteração do projeto da Lei da Nacionalidade, sublinha o dever de transições normativas mais previsíveis e não frustratórias, quando o legislador altera regimes com, por exemplo, um forte impacto em situações em curso. Além disso, eu vejo um problema prático, ilustres deputados. Tornar a residência legal o requisito singular, para muitos descendentes, inexequível, né? Vivem em países onde a vinda para Portugal depende de vistos, custos, prazos incompatíveis com a natureza reparatória e cultural desse regime. Nesse caso, estou falando mais dos processos em curso, né, que foi alterada a Lei da Nacionalidade e o regime, e o regulamento da Lei da Nacionalidade, que inclusive o regulamento da Lei da Nacionalidade atual, que está em vigor, remeteu a ligação efetiva para indícios, e eu vou aqui falar o que o regulamento prevê, da titularidade transmitida mortis-causa de direitos reais sobre imóveis em Portugal, participações sociais em sociedades sediadas em Portugal, deslocações regulares ao longo da vida em Portugal. É isso que um requerente à nacionalidade portuguesa pela via sefardita precisa comprovar segundo o regulamento da Lei da Nacionalidade que estava previsto na lei antiga. Tem densificação, e eu vos pergunto, que participações são essas? Por quanto tempo? Quantas deslocações a Portugal precisam ser feitas? Em que período? Essa cláusula tornou-se, na prática, uma norma nada operativa, que muito nos preocupa, né? Bem como o Instituto do Registro Notariado, como foi registrado aqui nessa comissão, na pessoa do senhor Jorge Rodrigues da Ponte, presidente do Instituto. A língua, pelo contrário, oferece um padrão objetivo, mensurável e auditável. Na verdade, o nosso próprio ordenamento já reconhece essa solução, seja na naturalização comum, pelo artigo 6.1, né, pelo tempo de residência, proficiência linguística, requisito obrigatório, ou até no regime de netos, né, artigo 1º, a linha D, que o conhecimento suficiente da língua portuguesa, ela funciona como uma presunção bastante de ligação efetiva com Portugal. Ao meu ver, por coerência sistêmica, não faz sentido que o regime especial de matriz cultural e reparatória exija residência e não valorize a tríade língua, civismo e idoneidade como via suficiente. Em comparação internacional, eu gostaria de
trazer um breve relato que a maioria dos estados da União Europeia exige o conhecimento linguístico e cívico na naturalização, e alguns estendem até esses requisitos a vias especiais, né, como sefardita. Claro que nós não precisamos de replicar todos os modelos, basta alinhar a via sefardita com o nosso núcleo de ligação efetiva, língua, integração cívica e idoneidade, no meu ponto de vista, com genealogia auditável, mecanismo anti-abuso. O que eu venho propor agora, ao final, nessas considerações finais, seria substituir ou dar outra opção ao critério único de residência por um critério alternativo de domínio da língua portuguesa, acompanhado de declaração de adesão aos princípios do Estado de Direito, de conhecimentos básicos sobre direitos e deveres de organização política. Mantém-se as verificações de idoneidade, as auditorias documentais e, claro, a possibilidade de anulação por fraude, né? Então, para os processos pendentes, oferecer essa opção pelo novo critério de língua, civismo, preservando os atos praticados, claro, e as expectativas legítimas. Eu, como operador de direito, vejo que ganhar-se-á, por exemplo, em segurança jurídica e reduzir-á a litigância e o regime na sua finalidade reparatória. Mas, se o entendimento dessa casa for, de fato, revogar, de fato, né, o direito dos descendentes de judeus sefarditas, então que se reparem, no meu ponto de vista, os excessos e se assegure um período transitório, não frustratório, né, e se reenquadre à luz da nossa Constituição. Eu termino aqui com uma convicção, que também é um convite a Vossas Excelências. A língua portuguesa, né, é entre nós o maior vínculo que pode exigir, porque é a porta de entrada na cidadania, serve como ponte para a integração cívica, porque também não adianta nada a pessoa residir aqui, viver em guetos e o Estado não se preocupar com essa integração, né? Se, como tantas vezes nós afirmamos que nos orgulhamos de levar aos quatro cantos do mundo, então devemos promovê-la, incentivá-la e exigi-la quando for o caso, né? Peço que incluam a proficiência linguística acompanhado de um compromisso de honra cívico como requisito necessário e suficiente também para a via sefardita, né? É um assunto que o ministro da Presidência tem tanto falado para a valorização, né, da proficiência linguística e desses compromissos. Então, que inclua a proficiência acompanhada de um compromisso de honra cívico como requisito necessário e suficiente para a via sefardita, ao menos para os processos pendentes, pois assim ganharemos qualidade, transparência e confiança no Estado. Ajustes na lei são necessários, mas perder a essência da lei não é uma opção. A essência foi e deve continuar a ser o direito ao retorno após a aquisição da nacionalidade, não a obrigação de voltar para poder se adquirir a nacionalidade. Que os descendentes de judeus sefarditas eles possam optar por comprovar a ligação efetiva através do nosso idioma, que deve unir e não separar, que possam fazer ecoar, onde quer que estejam, os versos de Luiz de Camões e de Fernando Pessoa, as vozes de Amália Rodrigues, Carlos do Carmo, Rui Veloso. E que, ao cabo, regressem a esta terra que um dia também foi sua. Que o Estado português lhes devolva a oportunidade do retorno, agora com o domínio do idioma, ajudando a fazer desse país uma grande nação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Peticionário. E damos por terminada a nossa reunião. Muito obrigada a todos. Muito boa tarde.